Santamariense. Santa Maria, Rio Grande do Sul. 13h29. A partir de agora, na Rádio Santamariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. Mais uma chance. Havia um homem muito rico que possuía muitos bens e um único filho, seu herdeiro, que gostava de fazer festas e estar com seus amigos e nunca ouvia os conselhos do seu pai. Um dia, o velho pai, já avançado em idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro. Dentro dele, o próprio pai fez uma forca e junto a ela uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de teu pai. E disse ao filho: eu já estou velho e quando eu partir você tomará conta de tudo. Talvez você deixe a fazenda nas mãos dos empregados, venda todos os bens para se sustentar e gaste tudo. E quando não tiver mais nada, teus amigos se afastarão de você e só então se arrependerá amargamente de não ter dado ouvidos a teu pai. Foi por isso que construí essa forca. Ela é para você. Quero que prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou um absurdo, mas para não contrariar o pai, prometeu, pensando que isso jamais pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu e seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como seu pai havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e até a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre sua vida e viu que havia sido um tolo. E lembrou-se das palavras do seu pai. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e avistou o pequeno celeiro. A passos lentos dirigiu-se até lá e entrando, viu a forca e a placa empoeiradas e então pensou: eu nunca segui as palavras do meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez farei a vontade dele. Vou cumprir minha promessa. Não me resta mais nada. Então ele subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço e pensou: ah, se eu tivesse uma nova chance. Então se jogou do alto dos degraus e por um instante sentiu a corda apertar sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente e o rapaz caiu no chão. Sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, rubis, safiras e brilhantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete. Nele estava escrito: esta é a tua nova chance. Com amor, teu velho e já saudoso pai. Deus é exatamente assim. Quando nos arrependemos, Ele sempre nos dá uma nova chance. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen. A técnica de som, mais uma vez, nosso amigo Flávio. Hoje, com a ausência do Paulo Nunes, que foi levar a sua esposa ao médico, estamos aqui apresentando esta programação e estamos chegando no seu lar através da onda média, Rádio Santamariense, AM
630 kHz, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também através dos sites radiosantamariense.com e www.avozdocalvario.com.br. Também na live no Facebook Valmir Justen. Telefones liberados 3223 5050, código de área de Santa Maria o 55. Também os celulares 991 53 8660 e 996 40 5561 para você ligar, para você participar, para você nos ajudar a fazer esta programação, que ela é feita com muito amor e com muito carinho para você, prezado amado ouvinte. Você que é a razão desta programação estar no ar, e principalmente aqueles que pagam este programa com as suas ofertas voluntárias, as suas ofertas de amor todos os meses, para que possamos pagar a emissora e continuar com esta obra tão maravilhosa, tão gloriosa, esta obra que pode se dizer uma obra missionária, uma igreja que abre as portas, uma igreja do ar que abre as portas todos os dias para milhares de pessoas pelo mundo afora, aqui pela Rádio Santamariense, em horário nobre, numa emissora conceituada da cidade, um nome, uma marca de Santa Maria, é a Rádio Santamariense. Nós estamos nesse horário de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30 e aos domingos das 12 às 14 horas. E como eu falei, é tudo pago pelos nossos queridos e amados ouvintes que amam esta programação e desejam que a mesma continue no ar. Amigo Flávio, vamos dar uma bela mensagem musical para o enlevo espiritual de nossos ouvintes. Pode largar e faz favor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eis a boa notícia, eu venho falar do valor que você tem. Repete comigo. Eu venho falar do valor que você tem. Há uma razão especial para isso. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos, inexprimíveis, oh, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Tenta cantar. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Repete comigo. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, oh, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Amém.
bem, são 13 horas com 38 minutos, Rádio Santamariense, a voz do Calvário, a voz que vai longe, chegando em seu lar. Eu já falei no início do programa, irmão Paulo Nunes foi levar a sua esposa ao médico, por isso não está aqui conosco, mas já está aqui a irmã Eliane Brum, que hoje traz a sua palavra, Provérbios de Salomão, né? Tudo bem, irmã Eliane? Tudo tranquilo? Com a graça de Deus. Boa tarde, gente. Hoje tá bom o clima, Tá, né? Sempre está bom, mas hoje tá mais quentinho, né? Tá. Tô achando que tá meio úmido. Faz parte, né? Diz que chove final de semana, não sei as previsões que vai chover sábado e domingo, parece. E diz que vai amenizar uns dias, depois volta o frio novamente, uma frente fria. Então faz parte, é inverno, né? Essa, como disse uma moça, não é frente fria, frente, lado, em cima, embaixo. Essa aí atingiu fria todas pra as tudo áreas, que é né? lado. Todas as áreas, é verdade. Mas é bom. Inverno é bom porque mata os mosquitos. É verdade. E os insetos, né, que atrapalham as lavouras, tudo aí, né? Porque esse desequilíbrio da natureza que traz os problemas para as lavouras, né? Para tudo quanto é coisa. Resultado da ação de quem? Do homem. Uma irmã está me falando da sua horta, que hoje não produz mais nada se não por veneno, né? Tem os agrotóxicos, essas coisas, senão não produz nada mais. Ai, que judiaria, né? Bom, mas a Bíblia diz, né, que a terra geme esperando a redenção dos filhos de Deus. E vê que coisa, que inversão das coisas, né? O interior, por exemplo, sempre as pessoas tinham seus porquinhos, as suas galinhas, essas coisas. Hoje, eles dizem que não vale a pena, é só por um prazer. A pessoa cria uma galinha, um porco por um prazer, porque não compensa mais o gasto que tem. É com vacina, é medicamento, é ração, e tudo tem coisa, senão não desenvolve, não adianta. É uma coisa estranha, né? A gente vai ficando todo industrializado. Tudo industrializado, é verdade. E agora eu vi uma reportagem. Nos Estados Unidos eles estão produzindo uma galinha sintética. Ela é feita de penas. Uma galinha sintética. De penas? Sim, é da pena da galinha é criada uma galinha. E eu vi na com o mesmo sabor e tudo. E ovos também, tudo sintético. Eu vi na Zero Hora desse final de semana carne. Eles tiram uma célula, qualquer coisa assim, do boi. E aí multiplicam aquela célula. E a galinha, o frango vai ser assim também, é sintético. E daí eu estava falando, quando a gente era criança, e a irmã viveu esse tempo aí, porque a sua família era ligada também ao interior, a gente achava as ninhadas de ovos. Ai, coisa boa, como eu gostava de... A mãe tinha, como eu gostava de procurar. E tinha os giraus que guardavam os milhos, lá tinha as ninhadas, a galinha cantava. Hoje não, terminou tudo. Você não acha, você vai na feira, não tem mais ovos de galinha caipira, não vem mais, é raríssimo. E ali na feira estão vendendo até a 12, 13 reais, 14 reais a 12, né? Se porque o outro tá 4, quando dizem que é caipira, tá 10, 11. Porque não tem. Que coisa séria, né? Mas muito bem, são 13 horas e 42 minutos. Põe mais um hino para nós aí, Flávio. Já vamos conversar com a Mariane. Mais uma aí com Armando Filho, esta bela mensagem eu musical. Gosto desse cara. Tente outra vez. E as coisas vão mudar no seu vida. Ele está aí para ajudar você a se levantar em qualquer situação difícil. Ele é Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, meu irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, que coisa maravilhosa. Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor e meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Hoje aqui, tuas angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, deixe um pouco mais. Quem sabe hoje
Tente então mudar, às vezes é uma luta terrível. Teu pensar, teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó, meu irmão. Eu sei que foi muito ruim, mas o melhor vem agora. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai frente, um pouco mais. Eu sei que hoje aqui tuas angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente o contar. Quem sabe hoje aqui tuas angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, outra vez. Vai em frente e tente um pouco mais. Um pouco mais. Onde houver trevas e dúvidas, entra a voz do Calvário, como um raio de luz em lugar de escuridão. Muito bem, são 13 horas e 47 minutos, bela mensagem musical. Depois, no finalzinho do programa, roda um pedacinho daquele anterior, tá bom, Flávio, que nós rodamos antes. Irmã Eliane, lê para mim as mensagens, por favor, que eu não consigo a leitura aí. O nome e o que está escrito. O nome e o que está escrito. Gerry Adriano Souza, Adriano. Deus abençoe. Eunice Ribas, estamos na escuta. Um abraço. Pamela Nascimento, a paz do Senhor. Jesus, irmão Valmir, estamos ligados no programa, que está uma bênção. Que Deus abençoe. Tá bom. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Nos perdoe aí a gente não dar maior atenção aos nossos internautas, aos ouvintes, por causa do Paulo não está aqui, o nosso auxiliar, né? E a gente tem problema da visão. Irmão Eliane, só um recadinho que antes, a Voz do Calvário, prezado amigo ouvinte, até o dia 10 a gente tem que pagar para continuar no ar, né? E deixa sua oferta de amor na Livraria Rei dos Reis ou na Rápida Freitas. Não precisa nem falar mais nada, vocês já sabem tudo como é que funciona e como é que é esta obra. Ela é inteiramente dependente de Deus e de vocês, prezados amigos ouvintes. Amém. Irmã Eliane, vamos falar dos provérbios? Não, mas antes eu estava prestando atenção na letra da música. Linda demais, né? Não, e a mensagem que ela dá ali é no sentido: tente outra vez, não desista. Nós somos muito imediatistas. A gente ora, pede uma coisa e acha que Deus tem que atender aquilo em 5 minutos depois. E quando a gente não vê a bênção chegar, e muitas vezes o tempo passa e essa bênção não vem, muitos de nós desistimos. Paramos de orar, paramos de pedir, paramos de crer muitas vezes. Nós esquecemos que a Bíblia fala muito claramente que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a irmã Eliane só tocou num assunto muito importante. Tem coisas que a gente ora e elas vai acontecer lá na sua descendência, que serão abençoados. Eu ouvi um rapaz me dizendo assim: eu sou fruto da oração da minha avó. Eu nunca quis nada com Deus, mas ela orava sempre por mim. Hoje eu estou desfrutando a resposta das suas orações. Tem muitos desses pregadores, avivalistas famosos, que foi exatamente isso. Os avós, os pais nem eram, mas um avô, uma avó orou por muitos e muitos anos, e muitas vezes esses que oraram nem viram o resultado da sua oração. De Deus, né? Na nossa lógica seria o certo a resposta de Deus vir enquanto a pessoa está viva,
tem o direito de desfrutar, mas Deus sabe todas as coisas, o porquê, né? A mensagem que a música deixa é justo essa: não desista. Você não sabe o tempo da resposta de Deus, persista. E em toda a Bíblia a gente vê falar muito perseverança, perseverai na fé, não desanime, não desistam. Se nós formos pensar na vida dos primeiros seguidores de Jesus, foram todos martirizados. Eles sabiam o que os aguardava. Estevão não calava sua boca, mesmo sabendo que aqueles fariseus, sacerdotes, queriam pegar ele. Então, ele sabia que acabaria acontecendo aquilo, porque a perseguição era muito grande. E naquela época a perseguição começou pelos judeus, a turma dos fariseus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aquela cambada lá. Mas depois os próprios romanos aí começaram a perseguição. Mas eles viam algo além. Eles viam uma eternidade, uma coroa de glória que estava reservada para eles na eternidade. Então, nós devemos ter paciência, porque o que Deus decide fazer, Ele faz no tempo dEle. Deus não vai ficar correndo porque a Eliane está com pressa. A Eliane quer a bênção para daqui a 10 minutos, Deus que se vire. Não é assim que funciona. Deus tem o tempo. E também tem outra coisa. Muitas vezes, coisas que nós pedimos e que Deus não nos dá, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes as pessoas oram por um homem ou uma mulher e não vem uma resposta de Deus, e a resposta que vem não é muito a que agrada, mas a pessoa resolve seguir o que ela quis e decidiu, e se dá mal, pica-pau. Então, quando você orar, ore com fé e entregue nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é melhor, se vai lhe dar aquilo que você está pedindo ou não, e o tempo, porque até bênção, quando vem na época errada, é que nem herança. A herança do filho pródigo veio antes do que ele deveria. Normalmente uma herança, depois que o pai morre, né? E ele recebeu uma herança e ficou sem um tostão na mão. Então, uma coisa que poderia dar segurança para ele no futuro... Forte isso aí ainda, um baita estudo isso aí, né? Receber a bênção antecipada, né? Não está na hora. E a Bíblia... Como diz o pregador, o pastor Josué, ele saiu de casa na hora errada, tomou a decisão na hora errada, né? E a Bíblia mostra muito isso, que às vezes as coisas... Às vezes o que a pessoa acha que seria uma bênção, na verdade não é. Por outro lado, algo que ela acha que aquilo era um baita de um azar, de um entrave, que por que veio aquilo na vida dela, no fim era uma bênção, ela que não entendeu. E essa questão a Bíblia fala lá do filho pródigo, e nós vemos hoje em dia mesmo, quantos pais que fazem um patrimônio e liberam esse patrimônio para filhos que não estão preparados para. Tem pais que vão distribuindo, vão ajudando o filho. Preparar o filho primeiro para depois distribuir. Exatamente. E aí distribui, e aí dali uns tempos você vai ver, aquele filho não tem nada. E muitas vezes a gente ouve, isso cada um de vocês deve conhecer histórias assim, uma família tem lá 4, 5, 6, antigamente tinha mais filhos. E de repente 3, 4 estão muito bem e o outro está lá passando dificuldade para tudo que é lado. Aí as pessoas dizem, puxa, mas ele não herdou igual aos outros, os pais sacanearam ele, o que foi? Não, foi a mesma coisa, só que ele não soube administrar aquilo que ele recebeu. E até Provérbios aqui tem um texto aqui que fala que os pais deixam, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Às vezes, não precisa ser pecador no sentido que a gente conhece, mas às vezes a gente pode ler isso no sentido, mas aquele que não tem discernimento, aquele que não tem sabedoria, ele acaba perdendo a herança que seu pai deixou. De pai que deu a mesma proporção para cada filho e terminou um sendo empregado do outro. Existe muita gente conhece, nós que somos mais velhos, conhecemos muitas histórias assim. E a Bíblia diz que até a bênção vindo na hora errada não é bom. Então, às vezes a gente quer porque quer uma bênção de Deus,
mas Deus sabe por que não deu ainda. E é interessante, quando isso acontece na tua vida, acontece na minha, na de todo mundo, a gente pede uma coisa, e isso não vem, e aí, de repente, acontecem muitas coisas nesse período, e a gente para um dia e diz, meu Deus, se tu tivesse me dado isso que eu estou pedindo lá naquela época, hoje eu ia estar me dando mal, Pica-Pau. Então, nós temos que aprender, do mesmo modo que perseverar na oração, na fé, nós temos que também pensar que Deus sabe e tudo. E como males que vem pra gente também, que a gente às vezes a pessoa murmura, reclama, depois lá vai ver. E nós não sabemos a metade, né? Eu acho que na eternidade, se puserem assim, seria uma coisa muito legal, puserem o filme da vida da gente assim, a gente vai olhar lá de cima, não sei porque que eu acho que é lá de cima, que o filme está abaixo dos meus olhos, sei lá, ou num telão na minha frente, e aí eu vou olhar as situações que eu resmunguei, porque eu queria ir em tal lugar e não fui, as situações que eu queria ir por uma rua e não fui, porque estava o trânsito interrompido, não sei o quê, e aí vai aparecer, eu vou estar olhando de longe, né, vai aparecer algo ruim, que se eu tivesse ido por lá. Esses tempos eu estava... Eu acho que isso aí, é a consciência da gente que vai, né, entrar em funcionamento de tudo, eu acho, né? Eu não sei como é que vai ser. A gente não sabe, não. Né, claro. Esses tempos eu estava em Porto Alegre, fui almoçar, meus filhos ainda moravam lá. Meu filho, esse que não mora mais lá, morava lá. E eu fui almoçar com eles, e depois a minha nora me levou na rodoviária. E saímos com antecedência, eu não saio correndo de lugar nenhum. Só que ela foi seguindo aquele bendito daquele Waze, porque ali perto tinha escola e aquele horário tinha trânsito, sei lá o quê. Eu sei que dali a pouco ela se deu conta que o Waze ia fazer ela dar uma volta tamanho de um bonde e entrar lá pelo outro lado da rodoviária. Aí ela começou a mudar o percurso, pelo conhecimento que ela tem, só que nós chegamos num lugar, o trânsito não andava, e dali a pouco, quando ela foi já perto da rodoviária, já estava no horário do meu ônibus. E aí, chegando perto da rodoviária, a voluntária estava, isso em Porto Alegre, a voluntária estava toda em obra, era uma confusão, aonde ela quis retornar, não pôde, aí nós fomos para fazer um outro retorno, que a gente achava que era proibido, mas aí nós vimos que eles não mudaram as placas, e o pessoal estava entrando por aí. Resumo da história. Cheguei na rodoviária, meu ônibus era às 15 horas, eu cheguei 15h10. Canso de sair da rodoviária... 15, 20 minutos até com atraso o meu ônibus. Aquele dia o ônibus saiu no horário. O ônibus saiu no horário e eu cheguei lá, tudo bem, não perdi a passagem. Aí, com isso, a minha nora também se atrasou. Quando eu estou em casa, já de noite, que eu fui ver o noticiário, sei lá o que, ou ela me conta exatamente, se ela tivesse conseguido me deixar, segundo meus planos, às 2:45 na rodoviária, ela ia estar na estrada de Canoas exatamente na hora que um camarada fugitivo estava sendo perseguido pela polícia, deu tiros, um casal de idade que estava num carro, a senhora foi atingida. Eu sei que foi um forrobodó naquele caminho que ela ia fazer, e aí ela me liga e diz, Eliane, tu nem sabe. E aí contou toda a história, eu digo, mas Deus sabe o que faz. Bendito atraso, né? Agora, nem eu, nem ela estava meio chateada, eu digo, não te estresse, eu pego outro ônibus, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que é. Então, isso eu vi na hora, na hora não, no fim do dia eu fiquei sabendo, mas quantas coisas, quantos livramentos que Deus nos dá, e nós, em vez de agradecermos e confiarmos nele, a gente mia, murmura, reclama. E a Bíblia é bem clara, murmuradores não herdarão o reino de Deus. O povo de Israel ficou lá no deserto 40 anos por causa da murmuração, né? E da falta de fé, né? Eles não acreditaram que venceriam. E o povinho que murmurava ganhava. Não, e eles... E é engraçado, né? Porque quando eu li a primeira vez, eu disse, mas meu Deus, depois eu fui até me acostumando com eles. Mas eles passavam miando de um jeito que quem ouvisse eles falar ali, pensava que no Egito eles viviam como reis. Os caras mal tinham comida, a comida que tinha era que Faraó
liberava, eles não tinham a sua própria plantação, gado que eles tinham de vez em quando não tinham nada, que Faraó confiscava, apanhavam, levantar aquelas pirâmides, carregar aquelas pedras, eles apanhavam, quantos morriam por dia? Quando Moisés é bebê, Faraó decreta aquela lei que todo bebê, todo menino, todo nenê do sexo masculino tinha que ser morto, deu ordem para as parteiras. E nós ainda temos pessoas, políticos, que defendem esses sistemas que escravizam as pessoas, né? Deus me livre. Existe, né? Não. O trabalho não mata ninguém. Não, o trabalho dignifica. É muito bom trabalhar. Sou contra essa história de não deixarem, por exemplo, jovem ou criança, depois de uma certa idade, fazer coisas dentro de casa. Não tira pedaço de ninguém. Agora, o trabalho escravo é o outro departamento. Do mesmo jeito que a Bíblia fala muito na disciplina, use a vara, aqui mesmo, né, nesse... E eles mantêm um regime de escravidão em todo sentido. Sim, é outra coisa. A eles, né? É um absurdo. O que retém a vara, e tudo isso é o 13, gente, que eu quase acabei no outro dia. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Então a Bíblia manda disciplinar, a Bíblia manda usar vara, a Bíblia não manda açoitar, a Bíblia não manda você bater numa criança, num filho, sei lá quem, a ponto dessa criatura precisar ir para um hospital e muitas vezes morrer porque foi espancada. Você não vê a Bíblia dizendo espanca até matar teu filho, não tem isso. O que a Bíblia diz e tem aqui: não retenha a vara. Uma prova de amor que se dá a um filho é corrigi-lo, é ensinar o caminho que ele deve seguir e ensinar desde pequeno. E se for necessário, sim, use a vara, mas use a vara com prudência, com moderação, não para descarregar sua raiva, porque você está com raiva de tudo que deu errado, você está com raiva do seu casamento, você está com raiva do seu trabalho, é um poço de amargura dentro, e aí qualquer coisa que uma criança faça é motivo para desancar-lhe pau. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia manda os pais educarem seus filhos e ensinarem no caminho que deve seguir. Então, infelizmente, aí começam existem pessoas que exageram, que realmente mandam uma criança para um cemitério ou para um hospital de tanto apanhar, e os legisladores se veem obrigados a dizer, não dá mais para bater em criança. Pronto. São os extremos, né, Valmir? Os extremos dos... não presta. Não, exatamente. Agora ninguém mais bate, ninguém mais corrige, porque daí o pessoal já entende tudo errado e já faz uma salada de fruta. Não é assim. Para tudo existe moderação, meio termo, só que daí é necessário fazer uma lei para que as crianças parem de morrer de tanto apanhar. Ou seja, falta prudência, falta sabedoria, falta conhecimento da palavra de Deus para esses pais. Se eles tivessem, eles jamais fariam isso. Então, verdade. Mas infelizmente é isso. Bom, nós vimos muita coisa do capítulo 13 dos Provérbios. Eu falei, o que eu terminei de falar no último dia foi sobre o mau mensageiro, aquele que fala as notícias ruins. Falamos, inclusive, de hoje em dia com essas fake news, que as pessoas ouvem uma coisa que não tem nada a ver, mas passam adiante, vão levando, ou então essa ânsia por notícia ruim. Deu uma tragédia, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, todo mundo quer isso, quer aquilo. Isso é ser mau mensageiro. E como os chamados cristãos, às vezes não posta um versículo da palavra de Deus, nada, mas notícias ruins, tem um prazer. Né? E às vezes postam coisas, eu já chamei a atenção, numa boa, sem nada, sem xingar nem nada, mas eu já chamei a atenção para crentes e crentes antigos, mais antigos que eu, que mandam, digamos, um texto porque achou o texto muito bonito. E aí eu começo a ler o texto e começo a enxergar o que está ali naquele texto. E não precisa muita sabedoria não, gente. É uma coisa assim, meio que gritante. Aqueles leem aquilo e aquilo parece bonito e ele não lê com calma e não vê com calma o que ele está lendo. E aí, muitas vezes eu digo,
Tu viu a terceira linha do que está escrito ali? Tu viu qual é o sentido dessa mensagem que tu mandou? Ah, pois é, né? Eu não prestei muita atenção. Então, antes de tu mandar, tu presta atenção. E outra coisa, você quer divulgar uma mensagem sem uma figura, uma imagem, o povo não lê. Coisa mais engraçada. Tem que ter uma imagem junto que daí chama atenção. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma superficialidade de tudo. A gente não se aprofunda nos estudos, em geral, infelizmente, com exceções, a maioria dos estudantes quer saber apenas o suficiente para passar naquele ano e passar no Enem, no vestibular, seja lá no que for. Então, aquela ânsia de conhecer mais a fundo, inclusive aquilo ali que lhe é ensinado meio que superficialmente, sem muito detalhe, a ânsia de ir mais a fundo. Como é que foi realmente, o que você está estudando história? Lhe falam lá de uma guerra que houve, guerra de 100 anos, sei lá. E aí, em vez de, fica sabendo isso, foi daqui com dali, foi nessa época e PT. Não tem vontade de saber mais, ânsia de buscar. E isso a gente nota, infelizmente, no meio evangélico, em relação à Bíblia. Tem muito, muito. Você vê cristão e não é falta de ensino. Ontem eu estava conversando com o pastor Ibaré, ontem, e estava falando questão da minha denominação da Assembleia de Deus. O assembleiano não tem motivo nenhum para não conhecer, porque sempre foi ensinado homens assim valorosos. O Getúlio falou ontem no programa lá de noite, ele disse isso. O pastor Orvalino Lemos, por exemplo, e tem outros irmãos que continuam. Na área musical, erram porque querem. Nós temos, ontem eu citei o Paulo Mucinec, ele é um especialista nessa área de louvores, de uso de microfone, da comunicação. Então, erram porque querem, não querem aprender. É aquela coisa, eu acho que é assim, pronto. Devia de parar um pouquinho, parar um pouquinho. Mas se esse cara, ele é formado, esse cara entende de comunicação, ele usa microfone, ele dirige coral, dirigiu, usa louvores, tudo. Parei um pouquinho, vou aprender, ou pelo menos perguntar, né? Mas quantos provérbios que eu já li aqui, Valmir, até esse capítulo 13, que falam, eu não vou me lembrar deles agora, gente, mas quantos e quantos e quantos que a gente leu aqui e viu que o sábio, se tu falar com o sábio, ensinar o sábio, ele te agradece e fica mais sábio ainda. Mas o nécio, se tu for tentar ensinar... Eu não esqueço, uma vez eu estava num culto e os irmãos cantaram, e eles cantam em canto. Só que não deu para entender nada, era um barulhão de som, de instrumento. Instrumento muito alto. Daí, e isso é quase toda parte é assim, né? Eles não se preocupam com a mensagem, com o barulho. E quem canta bem não precisa de instrumento numa altura, porque ele vai mostrar a sua voz, ele canta. Quem ele canta mal tem que levantar o instrumento. E daí esse irmão cantou e saiu para frente, assim, vai, irmão, não vai levar mal, meu conhecido. Porque vocês cantam muito bem, é uma maravilha, mas baixa um pouquinho o instrumento quando você está cantando. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e levantou mais aí. E cantando louvores ao Senhor. Que coisa, falta de respeito. E falta de mais, né? Porque pensa bem, ele está louvando ao Senhor, então o mínimo que ele podia fazer, é ter uma postura de acordo com aquilo que ele está fazendo. Irmã Eliane, a senhora já falou com autoridade. A senhora já pensou, a senhora ir lá no gabinete do prefeito, do juiz, está conversando com ele e um cara batendo bateria, tocando a guitarra do teu lado? Não. Daí como é que você vai orar a Deus com um cara batendo uma bateria ou uma guitarra, um baixo, sei lá o que for? Quer dizer, é uma distorção das coisas. Os modismos. Você está falando com o Criador dos céus e da terra, que é o Deus que te dá vida e pode dar e pode tirar, né? Como é que é, mesmo que a gente não frequente, nós sabemos, como é que é esses shows de cantores... gospel. Não, seculares, do mundo, como a gente chama. Esses cantores famosos que tem por aí, se eles aparecerem lá, digamos, no Farrezão e forem dar um show, por acaso é volume baixo? Não, né? A vizinhança inteira ouve, além da vizinhança ouve e mais além ouve. Essas pessoas que gostam de colocar essas músicas loucas de hoje em dia nos carros, a todo volume. Ou seja, isso é uma prática do mundo que entrou para a igreja. Agora tem uma diferença, a questão do som. Citar o caso da banda Opus Dei, por exemplo. Eles tocam e pode ouvir a 10 quadras. No Alto da Boa Vista, lá no quartel do 7, do 29 Bíblia, ouviram. Mas som com qualidade. Tudo parelho, os instrumentos, cada um toca no seu momento. Eu conversei com o cantor, parece que foi o João Chagas Leite, parece que foi ele. É um cantor de nome.
Ele disse assim: eu amo as músicas das igrejas de vocês, eu amo, sou apaixonado, só que não consigo entender os músicos de vocês. Por que cada um não toca no seu momento? Todo mundo, cada qual quer tocar mais do que o outro e fica aquele barulhão, aquela zoeira que não dá para entender nada. Porque eles não são servos? Porque eles não são mas humildes? Eu tenho porque que mostrar o meu instrumento, daí tu tem que mostrar o teu, tem que mostrar o teu virando barulhão. Lembra que os últimos serão os primeiros serão os últimos? Que o certo toca o instrumento, na hora que você vai cantar, o instrumento fica de fundo musical. Aparece a tua voz que está louvando a Deus. Porque tem uma coisa, Mariana, você em primeiro lugar está louvando a Deus, mas você está cantando para um público que está te ouvindo. Isso a gente vê de uma maneira diferente, não se referindo à música, mas tu vê isso muito na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala lá naquela congregação, naquela igreja que ele tinha fundado, que as pessoas, se quiserem falar em línguas, falem, mas fale um de cada vez e que alguém traduza. Se quiserem, tiver profecia, que um de cada vez fale, ou seja, que a coisa seja organizada. Exatamente, e não bagunça. Não comparando nós aqui. Nós estamos prestando, eu encargo, mas estou prestando um culto. Aqui a Voz do Calvário eu faço como se fosse um culto a Deus. E respeitando os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Primeiro o Flávio ali. Agora, se eu e a senhora começar a falar com a nossa boca grudada no microfone e gritando, o que o ouvinte vai ouvir? Nada. E os dois exatamente ao mesmo tempo? Não, o ouvinte não vai entender nada. Vamos dizer, estão loucos. Para essa igreja eu não vou essa loucura. Agora, se nós falar como manda as regras, 4 dedos aqui, ó, distante do microfone. Aí outra coisa, o microfone é cheio de bactérias. Porque ao momento que você grudar sua boca no microfone, você está contraindo e também transmitindo bactérias. Mas para isso, Valmir, nós temos, não por causa das bactérias aqui, mas o caso de falar junto, de cantar junto. E daí o operador não consegue controlar o som lá, porque, né? Para isso precisa uma coisa chamada humildade. Espírito de servir. E aí quando a gente vê que Jesus veio para servir, o Evangelho de Marcos coloca Jesus como servo, porque Jesus se dizia assim. Mateus, o Evangelho do Rei, né? O rei que veio, ele usa todo, mostrando que Jesus é o rei, aquele já preparado, dinastia de Davi, por aí vai. Marcos fala no servo. Jesus veio para servir. Nós queremos ser servidos, nós queremos sobressair, nós queremos destaque. Enquanto que nós não tivermos humildade para reconhecer que somos apenas e tão somente seres humanos, que precisamos uns dos outros, que viemos aqui na Terra para servir, Jesus disse isso. Em outras palavras, eu estou cantando ou pregando, ou fazendo um programa, não interessa como está saindo, como se o ouvinte está gostando, está aceitando ou não. O importante é que eu estou aparecendo. O soberbo. Eu soberbo, né? O que interessa é o que eu sinto, o que eu penso, a minha opinião, o que eu acho. Sim, mas tu não está vendo que tu está fazendo a coisa errada? Não me interessa, é a minha opinião. Vocês têm outro jeito de pensar, vocês têm isso, você se irrita com facilidade. Já notou que quando você muitas vezes tenta mostrar para uma pessoa, você não está agindo certo. Não adianta fazer assim, não é por esse caminho. Não aceito. E o que nós lemos em 13 capítulos até agora? Que o sábio ouve, o nécio, o tolo ignora, não quer. O sábio fica cada vez mais sábio e o tolo fica cada vez mais tolo. E isso, infelizmente, vemos hoje em dia. Então, bom, o 13, o que fala aqui são coisas que a gente já comentou. Quem anda com o sábio é sábio, os justos serão galardoados. Aqui tem um que é interessante. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Aí eu fui ver, mas o que ele quer dizer com isso? A terra está dando mantimento, mas o que tem que ver a falta da justiça com a terra do camarada que está lá trabalhando? E acontece que isso aqui foi escrito numa época que o camarada, o agricultor, pequeno agricultor, ia lá e fazia sua plantação.
Só que existiam os que se aproveitavam disso. Em que sentido? Eles invadiam as terras. Era uma época, eu não sei se vocês lembram, quando a gente está lendo o Antigo Testamento, quando Jefté está malhando, ele está malhando escondido, porque não no lugar que ele deveria malhar o trigo, porque sempre na época que isso aqui foi escrito, depois um pouco, né? Isso aqui foi escrito um pouco depois, mas eles eram muito atacados por aqueles povos ao redor. Foi feita a conquista, eles se tornaram, tomaram posse de muitas terras, tomaram posse de praticamente toda Canaã. Faltou lugares que eles deveriam ter, isso lá depois de Josué, época de Juízes, que eles deveriam ter tirado aqueles moradores, ter dominado a região, mas eles se acomodaram, cansaram de guerras, seja lá o que for. Então eles tinham muitos ataques desses outros povos que viviam ali. O que esses povos faziam? Deixavam os israelitas plantarem, cuidarem da lavoura, colherem. Quando estava na eira, quando estava pronto para ser, digamos, guardado ou vendido ou comido ou coisa parecida, eles vinham e atacavam e levavam tudo embora. Eles deixavam o camarada criar seu boi, sua ovelha, seu animalzinho. Quando o animal estava pronto para o abate, antes que eles abatessem, os que tinham criado, os que tinham feito tudo, antes que abatessem o animal e pudesse ser usado como alimento e por aí vai, ou lã para isso e para aquilo, vinham os ataques e eles perdiam tudo. O que era isso? A falta de justiça dissipando o bem deles. Muitas vezes também uma lavoura não dava muito bem naquele ano e o dono dessa lavoura, pequeno agricultor, ficava endividado e aquele para o qual ele devia vinha e tomava dele. E isso que a lei lá de Moisés era bem clara. Você não pode usar como penhor a roupa de alguém. Antes do fim do dia você deve devolver essa roupa. Antes do fim do dia você tem que pagar quem lhe prestou serviço. De tempos em tempos, às vezes para certas coisas eram 7 anos, às vezes eram 50 anos, a terra deve voltar a seu dono original. Então, a lei mosaica, a lei que Deus deu para Moisés, protegia muito o pobre. O camarada que era rico, quando ia colher as sua leis campos... eram perfeitas, né? Sim, tinha que, do ser humano, exatamente, né? Tinha que deixar as espigas, algumas espigas para aquele pobre que não tinha planta ir lá e pegar. Lá onde eu me queria ir, no município de Rio Pardo, tinha os flores que chamavam, as colheitas deles, tudo ficava um cantinho que eles diziam, a gente nem sabia o que era isso, era o dízimo que eles deixavam. De toda a plantação ficava um pedaço na lavoura que era... A Bíblia diz isso, para deixar que eles deixassem, não colhessem alguém, tudo. Né, o pobre, o órfão, a viúva. Podiam passar ali e pegar. O livro de Ruth... Não era pecado, não era roubo, nada, aquilo ali era destinado. O livro de Ruth, a sogra da Ruth manda ela ir, aí no caso no campo de Boaz, junto com outras moças que eram pobres também, colher o que ficava de sobra, o que eles deixavam. Porque o patrão, quando era alguém temente a Deus, ele já dava ordem aos seus empregados, não colham tudo. Vai colher laranja, deixa algumas laranjas para o pobre vir e pegar. Teria que ter o seu descanso também, né? O descanso. Por que hoje a gente fala, né, que tem que adubar, que tem que isso, tem que aquilo. Que não deixam a terra descansar, né? Se a gente tivesse desde lá 2.000 anos atrás, mais que essa lei tem mais que 2.000 anos, tivesse feito, porque aquela turma lá é 1400 antes de Cristo, então isso já são o quê? 3.400 anos. Ou seja, se durante esses 4.000 anos tivesse sido observado o tempo de descanso da terra, a troca nas lavouras, como a Bíblia mandava, será que hoje a gente estaria usando tanto... Outra coisa, Emiliano, não estou bem a par, adubo, coisa parecida. É verdade. E na lei não tinha, assim, um exemplo, se a pessoa roubou uma ovelha, teria que devolver
2 ou 3? Como é que era ali? Normalmente tinha que devolver e pagar o dobro, né? Não, ali na parte das leis, na parte de Levítico, tem coisas ali que a gente para e fica pensando. No caso hoje, o ladrão rouba um celular, ele teria que devolver? Não, viu o que quando mais ou menos, né? Quando Jesus vai conversar com Zaqueu, a hora que Jesus diz, hoje entrou a salvação nessa casa, ele diz isso quando? Depois que o Zaqueu disse, se eu roubei de alguém, devolverei 4 vezes mais ou 7 vezes mais, lei, né? E por aí vai. Quando o Zaqueu, por isso que a gente costuma falar aí, tá? O pessoal em geral fala que a parte mais difícil de converter é o bolso. É o órgão do corpo mais difícil de converter. E usam muito o exemplo do Zaqueu para isso. Que quando o Zaqueu disse, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 2, 3, 4 vezes mais, não lembro exatamente quanto. É quadruplicado. Se eu agir errado, eu vou corrigir. Ou seja, quando o Zaqueu disse, vou dar meus bens, vai dar uma boa parte dos bens dele. Então, quando Zaqueu abre a boca e diz que vai liberar dinheiro, que o bolso dele está convertido, Jesus diz, hoje realmente entrou a salvação. Por quê? Porque o cara realmente aceitou inteiro. Jesus... Em outras palavras, Jesus diria, nossa, tu foi salvo agora, te libertou da prisão do dinheiro, que é uma prisão, né? Foi liberto. Então, graças a Deus por isso. Bom, continuando aqui, aí o 14 começa falando da mulher sábia, que edifica a sua casa, insensata, com as próprias mãos a derriba. Nós estamos vivendo uma época péssima, com esse que chamam feminismo, que na verdade isso não é feminismo, é doença mental, que acham que se a mulher for submissa ao marido, como a Bíblia manda, isso é idiotice, imagina, eu não vou. E aí crucificam o pobre do apóstolo Paulo. Se elas soubessem ler, todas essas pretensas feministas, soubessem ler exatamente o que Paulo fala, elas calariam a boca. Porque antes de Paulo falar que a mulher seja submissa ao seu marido, que o homem é a cabeça, o sacerdote, por aí vai, antes de falar isso, Paulo vira e diz que o marido ame a esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. A igreja é de Cristo, não as congregações que estão por aí. Todos aqueles salvos, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Se é para o homem amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, como é que Jesus amou a igreja? Que prova de amor que Jesus deu para a sua igreja, para a sua noiva, para os seus. Ele morreu por eles, por nós. Então, Paulo está dizendo que o homem deve amar a sua mulher a ponto de morrer por ela. Aí o homem tem que amar a mulher a ponto de morrer por ela. Agora, a mulher ser submissa, isso não é ser capacho, isso é ser auxiliar, isso é ser adjutora, isso é estar ao lado dele, o ajudando, o servindo quando for necessário. Isso aí, Deus o livre, não pode. Eu vi um padre comentando num dos canais católicos, muito importante, ele falou sobre o amor sacrificial, o amor comprometido. Ele deu um exemplo. Uma mulher, ela fez um curso, está se formando, e daí vem a direção da escola, um exemplo, diz, olha, nós gostaria que você fosse a oradora, né? A oradora do evento. Dessa mulher, vai ser sábado à noite, ela se prepara, ela vai no instituto, ela compra roupa nova, ela se... Bom, ajeita em tudo. Daí vai ser às 20 horas, chega às 18 horas, a empregada diz assim, patroa, o Joãozinho tá lá no quarto, tá com febre, que é o filhinho dela. Mas o que houve? Ele tá com bastante febre. Ela já esqueceu de tudo, que ela se arrumou, já esqueceu da formatura, foi lá cuidar do filho. E daí, ela larga tudo por causa daquele filho, né? Amor sacrificial, amor comprometido. Né? E daí ele estava falando questão de marido e de esposa e de filhos. É um amor comprometido que todas as coisas ficam em segundo plano. Aquele em primeiro, a família em primeiro.
Então, ela estava convidada para ser a preletora, era a formatura, mas o seu filho estava queimando em febre. Naquela hora terminou tudo. A prioridade é o seu filho. Nós hoje eu acho que a gente já não está mais fazendo muito isso, Valmir. Hoje a gente pensa, infelizmente, atualmente, nós pensamos muito mais em nós mesmos. Sim. Hoje, uma situação como essa, eu acho, pelo que eu sei, que provavelmente essa moça ia chamar alguém para ficar com a criança, ia ver se a mãe, ou não sei quem, ou se o pai quer ficar, isso, aquilo, porque era o que ela tinha que fazer, era algo importante para ela, era algo na carreira dela. E aí vem aquela história, eu não estou indo para um baile, eu não estou indo para uma boate, eu não estou indo para uma festa. Não condenando a formatura e nem a oradora, ele estava citando que o amor sacrificial, o amor comprometido, ele sufoca todas as outras coisas, eu creio que nós víamos isso mais há um tempo atrás. Eu espero que isso que comece a voltar esse sentimento de ceder o meu lugar, ceder a minha vontade, deixar a minha vontade ou a minha necessidade e pensar na vontade, na necessidade daqueles que me cercam. Nós estamos caminhando e já faz um bom tempo, para um egoísmo muito grande que não nos permite esse tipo de atitude e de sacrifício. E se você... E o triste, Valmir, é que se você for conversar, por exemplo, essa senhora nessa situação do filho, se ela for conversar com mulheres que trabalham, que dão muito valor ao seu trabalho, não é errado trabalhar, eu sempre trabalhei. Mas ela vai ouvir, mas arranja alguém que fique com a criança, tu não pode perder isso. Isso é muito importante. Ela vai ter este tipo de conselho, com certeza. Isso aí é para a tua carreira, isso aí, inclusive, vai reverter para o bem do teu filho, porque de repente tu vai ter uma promoção, de repente tu vai começar a ganhar mais e vai poder dar mais para ele. Quer dizer, nós conseguimos hoje justificar atitudes que não são as ideais, mas nós conseguimos justificar de uma tal maneira que aquela atitude passa a ser certa. Então, esse tipo de coisa foi... E nós fomos nos especializando nisso. Se você for falar para alguém que você vai fazer, digamos, algo que biblicamente está correto, mas que vai lhe dar algum tipo de prejuízo financeiro ou um prejuízo social ou alguma coisa assim, as pessoas vão dizer, não, mas tu pode fazer isso numa outra época, agora tu tem mais que atender este lado, agora tu tem mais que fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar de segunda a segunda, tá? Dificilmente alguém chega para ela e diz, não faz isso, a Bíblia manda descansar um dia. Você tem que ter um dia que você vá se reunir com seus irmãos num culto ao Senhor. Você estará se edificando a sua família. Alguém diz isso, um ou outro. Agora, muitos vão dizer, aproveita nessa época realmente, que é uma época que tu pode trabalhar bastante, para te juntar bastante dinheiro, para tu poder dar mais coisa para os teus filhos e por aí vai. Quer dizer, usam uma coisa boa, que é dar mais para o seu filho, que todo mundo quer dar mais para os seus filhos. Usam aquela coisa boa para justificar uma atitude errada. E isso nós estamos nos tornando expert. Sim. Existem situações de mulher que aconselha a amiga, tem um caso, trai teu marido, porque até tu vai ver se é dele mesmo que tu gosta, e aí também, se ele souber, ele também não traiu, então vai e faz o mesmo. Quer dizer, a gente vê justificativas, tomar atitudes erradas e ser justificado por uma coisa boa. Então, nós estamos misturando muito as coisas, infelizmente, hoje. Entendeu? Muito.
A nossa hora Flávio, passou depressa. E o Flávio nem gritou de lá de dentro. Não, ele deixa, ele pode até às 4 horas, embora, não tem problema nenhum. O Flávio é benção. Outro dia ele veio, o outro menino não pôde vir, e quando eu chego aqui, eu já achei estranho, porque eu cheguei aqui já tinha luz acesa, e era 7h15, e eu digo, aí quando eu abro, claro que com aquele barulhão da porta, quem é que vem abrir? Seu Flávio, graças a Deus, benção, que Deus dê em dobro a ele essa disposição que ele tem. Também 44 anos de Rádio Santa Maria. Não, ele já faz parte dos móveis e utensílios. Depois de um certo tempo, vira móveis e utensílios, não tem mais como sair. Que bom. Bom, vamos embora, né? Vamos orar. Vamos orar. Nossos ouvintes, né? Irmã Eliane, eu tenho andado por aí, conversado com muita gente, o pessoal lhe ama muito. Olha que eu ouço de comentários, as pessoas assim param para ouvir o ensinamento da palavra. Claro, ama a irmã por causa da palavra, né? Amém. Deus te abençoe. Amém. Então vamos orar por eles? Que nos dê sabedoria a todos nós. Senhor, te agradecemos por este programa, te agradecemos por este dia lindo que nos destes, pelo clima, que esquentou um pouquinho. E agora eu te peço, Senhor, que a tua sabedoria repouse na vida de cada um dos nossos ouvintes. E nós sabemos que a sabedoria se chama Cristo. E nós só conhecemos, só teremos intimidade com o nosso Deus se nós buscarmos aonde Ele se revelou. E Ele se revelou a nós através da sua palavra. Dê a cada ouvinte, Senhor, sede de te conhecer, sede de buscar conhecer os teus ensinos e colocá-los em prática, Senhor. Sermos aqui na terra o que tu queres que nós sejamos, embaixadores do teu reino. Ajuda-nos a cumprir essa tarefa, Senhor, e a Ti, somente a Ti, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém? Amém, e graças amém. a Deus. O programa da Meliane, todas as segundas-feiras, das 7h30 às 9 horas. Na próxima terça-feira a irmã não estará conosco, estará na outra sexta-feira. Na sexta, Irmã, mas segunda eu tô aqui. Essas mensagens aqui vai subindo, vai dando para nós. O problema é a irmã mexer no celular, mas tudo bem. O GR eu já falei. Já. A Eunice, a Pamela, Maicon Júnior, lá na Boca do A Monte. Paz do Senhor, irmão Valmir, o programa... esse eu já tinha, o programa tá uma benção. Ronei, olha, sumiu, viu? Bota de volta. Olha aí, vamos ver se a gente consegue. Gente, eu com o celular... Nenhum entende bem mas aqui, vamos Senhor, ver. olha, só misericórdia. E o dedo também é grosso, não ajuda? Põe mais depressa do que deve ser. O Paulo Nunes bate aqui, eu digo, Paulo, não é a banda da brigada. Agora sumiu tudo aqui, eu tenho que ir embora. Ouvintes aí, os internautas que deixaram as mensagens, perdoe, tá bom? Todo mundo que mandou mensagem, beijo pra vocês. Deus sabe que vocês mandaram as mensagens e Deus sabe da nossa incapacidade para celular. Então vocês nos perdoem, por favor. Então tá bom. Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Flávio na técnica de som, irmã Eliane que esteve conosco. Novo encontro amanhã nesse mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Uma boa tarde para você e a sua família. Amém. Transmitindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, a Voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vida. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. Pegadas na areia. Esta noite eu tive um sonho. Sonhei que caminhava pela praia acompanhado do Senhor, e que na tela da noite estavam sendo retratados os meus dias. Olhei para trás e vi que cada dia que passava no filme da minha vida surgiam pegadas na areia, uma minha e outra do Senhor. Assim continuamos andando, até que todos os meus dias se acabaram. Então parei e olhei para trás. Reparei, em certos lugares havia apenas uma pegada, e esses lugares coincidiam justamente com os dias mais difíceis da minha vida, os dias de maior angústia, de maior medo, de maior dor. Perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que estarias comigo todos os dias da minha vida e eu aceitei viver contigo, mas por que tu me deixaste nos piores dias de minha vida? E o Senhor respondeu: Meu filho, eu te amo. Disse que estaria contigo por toda a tua caminhada e que não te deixaria um minuto sequer. E não te deixei. Os dias que tu viste apenas uma pegada na areia foram os dias que te carreguei.
Você ouviu na Rádio Santamariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30 e nos domingos, do meio-dia às 14h. Uma boa tarde.